Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Raine. Na nossa aula de história de hoje, será num formato diferente. Nós vamos trabalhar com a semana 27 e 28. E por que que eu optei por isso? Eu achei que seria prejudicial para a compreensão de vocês sobre a história política do Brasil, na experiência democrática 45 a 64, se eu não falasse sobre o governo de JK. Então, para entender a economia do Brasil, o nosso formato político, para entender o golpe de 64 também, que vamos ter o golpe, a ditadura militar, é imprescindível falar do período JK. Então, nós começamos na semana 26 falando sobre Dutra, sobre o governo Vargas, e agora nós vamos trabalhar com JK e Jânio Quadros. Espero que vocês tenham uma boa aula. Eu tentei trazer os principais aspectos, um resumo para que vocês possam entender da forma mais fácil possível. Primeiramente, qual esse período, essa experiência democrática que o Brasil teve, aconteceu logo após a destituição de Vargas, da ditadura do Estado Novo. Lembrando que Vargas aplicou um golpe em 1930 com a ajuda das elites cafeeiras e instituiu uma ditadura que teve seu auge em 1937 com a formação do Estado Novo e em 45 ele por fortes pressões internacionais e políticas também, ele acabou renunciando ao cargo de presidente. Então, de 46, Dutra esteve à frente da presidência, logo depois Vargas, no seu primeiro mandato democrático, voltou ao poder aos braços do povo. Em 54, Vargas ele se suicida. Em 56, o JK chega ao poder. Não precisam ficar presos muito a datas, mas essas datas são importantes. Estou falando assim, de uma forma geral, para vocês entenderem as sucessões presidenciais. E vamos falar do nosso primeiro governo, que é o governo de Juscelino Kubitschek. Kubitschek ele ganhou as eleições presidenciais, mas a UDN, a União Democrática Nacional, que era um partido, lembra que ele fazia oposição a Getúlio Vargas, foi um dos principais vozes de oposição ao governo Vargas. Então, a UDN segue uma linha conservadora, uma tendência militar, de golpista, e ela não se conformou com a vitória de JK, que era um membro do partido da coligação política do partido PSD e do PTB, que era um partido getulista. Então, Juscelino Kubitschek trazia, essa herança getulista na sua forma de política, e a UDN não se conformou com isso e tentou aplicar um golpe de Estado, mas esse golpe de Estado foi mal sucedido, não conseguiu, e em vez das forças militares, que havia uma divisão entre as forças militares que queriam o golpe e as que não queriam o golpe, o general Lott ele conseguiu fazer um golpe militar ao contrário. Como seria um golpe militar ao contrário? Ele conseguiu salvaguardar a democracia brasileira e impedir que o exército, que o alto comando do exército, que era favorável ao UDN, conseguisse articular um golpe de Estado. E através desse general Lott, que era da área nacionalista e da área de Vargas também, apoiava Vargas, conseguiu que Juscelino Kubitschek tomasse a posse como deveria ser, conforme o protocolo. Uma das grandes vitórias de Juscelino Kubitschek é a construção de Brasília, que foi a sua meta síntese, a sua grande meta final das 31 metas do seu ambicioso plano de metas, que era os 50 anos em 5. E como era esse plano de meta, que JK, de 50 anos em 5? Foi uma política econômica nacional de desenvolvimentismo que recebeu grandes investimentos do capital externo. O crescimento do PIB ficou entre 8,1%. Em contrapartida desse grande crescimento econômico, ocorreu o endividamento do Estado e também o crescimento da inflação, que chegou a 30,5% ao ano, o que é uma inflação muito grande. Para vocês terem ideia, nós estamos vivendo um período de alta inflacionária e ainda não chegou a esse patamar
do governo de JK. Então, é uma inflação altíssima. E qual a diferença do projeto político de JK, Nacional Desenvolvimentista, e o projeto político de Vargas? Vocês sabem qual é a diferença? A diferença é que no Nacional Desenvolvimentismo você permite a entrada de capitais externos, né, de uma forma mais aberta em maiores setores da economia. E dentro do modelo de Vargas, não. O capital ele era mais direcionado, né, e os investimentos eram mais direcionados pelo Estado brasileiro. Nesse plano de metas, nós tínhamos 5 grandes áreas, que era o transporte, a alimentação e agricultura, educação, energia e indústria de base. Na energia, indústria de base e no transporte foram os maiores investimentos que se fez no governo JK. E foi também durante o governo JK que se teve um grandíssimo investimento no setor automobilístico com a entrada de grandes empresas multinacionais no Brasil, como a Ford, a Volkswagen, a General Motors, tudo entrou nesse período JK de 50 anos em 5. Mas por que elas vieram para o Brasil? Primeiramente, preciso lembrar para vocês que quais são os interesses que uma empresa multinacional, né, tem em se instalar em outro país. Primeiramente seria o mercado consumidor. O outro motivo é mão de obra barata. E no Brasil você tinha mão de obra barata em abundância. No terceiro motivo era a isenção fiscal. Então o governo deu isenções fiscais durante 20, 10, 30, até algumas 30 anos para que essas empresas se instalassem no Brasil. E energia também foi um setor que teve grande investimento, porque como estava investindo na industrialização do Brasil, precisava que tivesse energia, né? Energia elétrica suficiente para abastecer o país. E a indústria de base, sobretudo a siderúrgica, a mineração, recebeu grandes investimentos do governo durante a gestão de JK, Juscelino Kubitschek. Quais são os aprendizados que a gente pode tirar, né, do governo de JK, das suas metas, do seu plano de metas ambicioso, que era os 50 anos em 5. Essa política dele nacional desenvolvimentismo, ela não beneficiou outras regiões do Brasil, apesar de ter uma parte tentativa de formação da SUDENE, que até hoje existe, né, que é um órgão para melhorar a questão da seca no Nordeste, construção de cisternas e barragens. Isso não aconteceu na prática, não melhorou a situação de vida do povo nordestino, que muitas vezes tinha que migrar do Nordeste para a região Sudeste em busca de melhores empregos e melhores condições de vida. Foi o que aconteceu naquele momento histórico. Houve um grande fluxo de nordestinos para a região centro-sul do Brasil. Os nordestinos também e nortistas também foram imprescindíveis para a construção de Brasília. Eles eram chamados de candangos e foram a mão de obra trabalhadora que ajudaram a construir Brasília, né? Brasília foi uma cidade planejada. O plano piloto de Brasília tem o formato de um avião. Ela foi uma cidade que saiu do zero, a construção de Brasília. Não existia nada ali antes de Brasília. Outro problema do governo de JK também foi a questão dos automóveis. Se deixou os outros meios de transporte coletivos, igual as ferrovias, em detrimento dos automóveis, que são muito mais poluentes e mais caros também a sua manutenção. E a manutenção das rodovias é muito mais cara do que dentro do modelo ferroviário. Mas foi esse o modelo econômico, né, de transporte escolhido no governo de JK e que define os rumos do nosso país até hoje. Terminado o governo JK, nós tivemos outras eleições presidenciais e quem ganha é Jânio Quadros. Ele não tinha um projeto de político de governo muito definido. Ele ganhou as eleições falando com o slogan, né, que ele iria varrer a corrupção do país, com a música Varre, Varre Vassourinha, Varre, Varre a Bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira.
foi através dessa música, utilizando uma linguagem rebuscada, mas ao mesmo tempo uma aparência mais próxima do povo, é quem conseguiu vencer as eleições com 48% dos votos. Nesse período histórico, se escolheu o presidente de uma chapa e o vice de outra. O vice acabou sendo João Goulart e se tornou a chapa Jane Jango, que se mostrou extremamente problemática no futuro. A UDN, ela apoiou, né, o Jânio Quadros não era do partido da UDN, mas a UDN acabou apoiando a candidatura de Jânio Quadros por ver nele, né, os princípios conservadores. A UDN, ela tem uma política econômica liberalista, de livre entrada do capital, mas a sua política interna era conservadora. Então, Jânio, ele interpretava esses princípios que a UDN procurava. Ele tinha um viés conservador, que era o que a UDN estava procurando. O que desagradava a UDN era João Goulart, porque ele era do PTB, que era um partido de Getúlio Vargas, que tinha uma tradição trabalhista, e durante o período que João Goulart esteve à frente do poder, né, foi como ministro do Ministério do Trabalho, desagradou muitíssimo a UDN. Então, no governo de Jânio, a política interna foi bem conservadora. Eles assumiram uma política de contenção da inflação e dos gastos dos governos bem popular, que foi cortar os subsídios nas importações do trigo e do petróleo, que levou a um aumento de 100% do preço desses produtos, o congelamento dos salários para tentar conter a inflação, mas isso não aconteceu, né? Aconteceu o aumento da inflação, porque quando você cortou totalmente o subsídio desses dois artigos, o trigo e o petróleo, acabou ocorrendo uma elevação dos preços da inflação geral. Ele, na política interna, num governo autoritário moralista, durante o governo de Jânio Quadros, foi-se proibido, né, o uso de biquínis de 2 peças, que começou a entrar na moda. Então, aqui tem uma moça que ela está sendo multada por estar usando esse biquíni, e se proibiu brigas de galo, ou seja, Jânio se preocupava muito com coisas pequenas e deixava de se preocupar realmente com as coisas grandes, o que deveria fazer para melhorar a situação do povo brasileiro no geral ou das elites. Isso fez com que ele desagradasse tanto a UDN quanto até os partidos de esquerda. Já a política externa do governo de Jânio Quadros era bem avançada. Ele lançou uma política externa independente, o PEI, que tinha um discurso crítico em relação aos Estados Unidos, procurava firmar o Brasil como um país neutro durante o conflito da Guerra Fria, tentou reaver os laços diplomáticos com a União Soviética, que foram rompidos durante o governo Dutra, condenou o bloqueio econômico a Cuba. Em 1959, Cuba se tornou uma república socialista, né, através de uma revolução socialista, e solidarizou-se também com o movimento de independência da Angola, Moçambique, e denunciou o apartheid. Então, realmente, na política externa, o Brasil estava muito bem posicionado, mas nem tanto, né? Porque quando ele se aliou demais à União Soviética no período de Guerra Fria, ele deveria tentar manter um viés neutro, mas não conseguiu. E o epicentro, né? Toda a confusão ela começa quando Jânio Quadros ele condecora Che Guevara, que foi um dos líderes da Revolução Socialista em Cuba, ministro de Cuba, com a medalha do Cruzeiro do Sul, uma das mais altas honrarias do Estado brasileiro. Isso causou uma enorme revolta do pessoal da UDN. E ao mesmo tempo o pessoal da esquerda não sabia se apoiava Jânio ou não. Na política externa apoiava Jânio, na política interna apoiava. Então ele não conseguia uma base firme de apoio, deu para entender? E por ele não conseguir essa base firme de apoio, aconteceu a renúncia de Jânio Quadros poucos meses após, acho que foi 7 meses após
ele ser empossado, então ele renuncia, ele manda uma carta para o Congresso falando que ele iria renunciar. Alguns historiadores falam, né, que a tentativa de Jânio era que o povo não deixasse que ele renunciasse, ele voltasse para o poder aos braços do povo. Mas não foi isso que aconteceu de fato. Ele renunciou e quem assumiu o mandato presidencial foi João Goulart. Mas João Goulart não agradava de forma nenhuma as elites brasileiras. E aí nós vamos ter um episódio bem problemático, que foi quando João Goulart quase foi impedido de assumir, né, a presidência do Brasil. Mas ele acabou assumindo, mas ele não vai ficar por muito tempo também, porque nós vamos ter um golpe militar. Então, turma, eu espero que eu tenha sido sucinta, né, no que eu queria falar para vocês, trazer os principais aspectos, porque eu precisava trabalhar com vocês as 2 semanas, elas se complementam, eu não podia deixar uma em detrimento da outra. Espero que vocês tenham bons estudos, um ótimo dia e até a próxima.